todos os tipos de medo, eu vejo muito estar ligado como uma causa fundamental para você ter uma crise de ansiedade. E também, outro item muito importante que com certeza está ligado também às causas fundamentais para ter uma crise de ansiedade, é a estabilidade financeira. Então pode ter relação com medo de perder o emprego, ou medo se você já perdeu um emprego, então aquele medo, né, como eu vou fazer, o que vai ser do meu futuro, aquela falta de perspectiva em relação ao futuro, e ela está ligada diretamente à ansiedade, porque às vezes, né, se você é mandado embora, ou se você vive de faturamento, ou vive de comissão, ou se você tem uma empresa, né, um empresário, ou se você é aquele empregado que entrou agora no serviço, então você tem medo de ficar sem emprego, então medo de, será que eu vou dar conta? Então, esse medo, né, o medo do futuro, o medo da falta de perspectiva em relação ao futuro, ela está ligada diretamente à ansiedade, que é uma causa fundamental. Então, é aquela situação que, por exemplo, o medo da perda está ligado com assim, um item de ser uma causa fundamental, tá? Então, também relacionamentos, né? Então, aquele medo de você perder alguém, então te dá uma dependência emocional. Então, se você sofre, geralmente, se você me conta aqui nos comentários, quem daí sofre com crise de ansiedade? Mas, gente, crises de ansiedade, você consegue ficar livre, livre de crise de ansiedade, livre de crise de pânico. Não esqueça, vai ali no link da bio e se cadastra. Lá no dia 1º eu vou contar todo no conteúdo, como eu já ajudei milhares de pessoas a ficarem livres de suas crises de ansiedade. Então, todo esse conteúdo, né, esse aquecimento que eu estou fazendo vai ser o mês inteiro, vai ser até no dia 1º/8, então procure não perder. Então, se você sofre com crise de ansiedade, crise de pânico, não percam esses conteúdos, tá? Eu já falo assim que é um conteúdo que vale ouro, né? Porque na época que eu tinha crise de ansiedade, que quem não me conhece aqui, a minha história, eu também já passei por crise de ansiedade, crise de pânico, sensação que parece que o teu coração vai saltar pela boca, né? É aquela sensação de medo, é medo do medo, né? O medo do desconhecido. Então, é aquele medo que você, quando você sai do controle, né, e geralmente uma crise de ansiedade dá, por quê? Você sai do teu controle. E por que que você não gosta mais de ter, né, esses sintomas? Por que que você tem medo que possa ter? Porque ali naquele momento você perde o controle. E quem sofre com crise de ansiedade, olha, não gosta de sair do controle. Mas uma coisa eu vou falar para vocês agora. Quando você larga, né, deixa aí o controle das coisas, o controle de tudo, automaticamente você ganha o controle de tudo que você sempre sonhou. Principalmente o controle da sua mente, quando você consegue controlar a sua mente, você consegue controlar o seu corpo. Quando você consegue controlar o seu corpo, você consegue controlar a sua mente. Olha que interessante que é, né? A partir do momento que você consegue ficar livre de crise de ansiedade, crise de pânico, você começa até a enxergar assim, ó, as coisas diferentes, a vida volta a fluir, né? Aquele brilho no teu olhar começa a vibrar de novo, porque você vai ter autoconfiança, né? Você ganha a tua confiança, porque ali nesse momento que você está com todos esses padrões de sofrimento emocional que eu acabei de citar agora, que é a causa fundamental para você ter uma crise de ansiedade, é ligada diretamente aos medos. Quando você consegue ficar livre desses medos, você começa a respirar, você começa a viver novamente, você começa a ter mais confiança em você e você começa a ter mais uma vida saudável. Porque a partir do momento que você consegue se livrar, você consegue analisar, né? Você consegue ver tudo que você já perdeu na sua vida devido à ansiedade.
E agora eu vou te fazer uma pergunta: o que a ansiedade já levou da sua vida? Pode escrever aqui embaixo. Já levou relacionamento? Já levou amores? Já levou emprego? Já levou relações? Já levou a sua autoestima? A sua vontade de viver? Me contem, que eu quero saber. E também, né, os medos, ele acaba tirando até a sua fé de você dentro de você, porque talvez, né, tem momentos que você nem acredite mais quem você realmente é. Devido aos medos. Às vezes você vai ter medo de você se tratar, você tem medo de você enfrentar, você tem medo de você mesmo. Às vezes você tem medo, porque a causa fundamental para você ter uma crise de ansiedade são os medos. Medos estão ligados, né, com a parte financeira, então é aquele medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Aí esse mês. Então, isso tudo vai ficando ali nos pensamentos acelerados e vai tirar o seu sono. Isso é um fato, porque aí você não vai conseguir dormir bem. Porque você já vai indo dormir assim, ó, com pensamentos acelerados, e aqueles pensamentos, é aquela mente reativa, né? Então, acaba aí gerando um medo em cima do medo, é aquele medo do desconhecido. E para você ter uma crise de pânico, você tem que, assim, na medicina germânica, né, nas medicinas integrativas, nós chamamos de o medo da nuca. Então, aquele medo da nuca é aquele medo, sabe aquela sensação que você tem de estar sendo seguido? Então, é esse medo, né? Esse medo da nuca. Então, olha só, nós temos, né? A causa fundamental, que é os medos, então é aquele medo frontal, é aquele medo que você enxerga, que você não quer enfrentar, então esse é o medo frontal. Pode ser, sim, medo de avião, pode ser medo de sair de casa, o medo do desconhecido, o medo de pessoas. É muito comum a pessoa, quando sofre com crise de ansiedade, ter medo de pessoas. Então é aquele medo que você não sabe nem da onde que vem, mas ele está sempre ali, ó, tá batendo aí na sua cabeça. E vai chegar uma hora quando você decidir, né? Exemplo, vou me cadastrar lá no Stop Ansiedade, vou me cadastrar. O teu cérebro, ele vai querer te sabotar, porque a sua mente e o teu cérebro, eles não querem gastar energia. Porque hoje a sua mente, teu cérebro, né? Teu cérebro, ele está, ele trajetou, ele já fez um trajeto. Então ele já está acostumado, ou você foge ou você luta. Então, quando você começa a lhe fazer um outro trajeto no seu cérebro, ele não vai querer gastar energia. Então ele vai querer que você fique estagnado. Então é nesse momento que você tem que ter vontade e você tem que, por exemplo, vai ali, se inscreve no Stop Ansiedade, né? Que lá vai ser um evento lá no dia 1º/8, totalmente gratuito. Lá eu vou falar como que eu consigo ajudar milhares de pessoas a ficar livre dessas crises de ansiedade. Então, mesmo você querendo fazer o tratamento, não tem nenhum problema. Entra ali no link da bio, chama as minhas secretárias, a Daiane ou a Roberta, que eles vão te encaminhar ali e já vão agendar. Então, hoje o conteúdo é exclusivo, qual é a causa fundamental para você ter uma crise de ansiedade, tá, pessoal? Então, as causas fundamentais são os medos, né? Aquele medo por enfrentamento, aquele medo frontal, é aquele medo onde você não quer enfrentar, mas você enfrentou. Ou também é alguma memória, alguma ligação com medos, pode ser aquele medo que a sua mãe passou para você enquanto você estava na barriga da sua mãe.